Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo aqui no canal. E hoje eu quero responder uma pergunta que, a princípio, talvez você não veja a profundidade e a importância dela, que é o seguinte: freelancer precisa ser empreendedor ou ele é um empreendedor? E talvez você que esteja namorando esse mercado, pensando se vale a pena entrar nele ou não, você desanime com isso, porque muita gente não quer empreender, não quer ter um negócio, mas está aí frustrado com o trabalho atual, está buscando um modelo novo para sair da CLT, algo que traga mais realização, qualidade de vida e tal, mas não quer empreender. E beleza, fica tranquilo que ao longo do vídeo eu vou te mostrar que não precisa ser necessariamente assim. Mas por outro lado, tem já os profissionais de conteúdo que são autônomos, freelancers dentro do mercado e que estão sofrendo para conseguir cliente, para ter uma renda e tal. E essa galera talvez também se beneficie da resposta dessa pergunta. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comecei, responder esse questionamento fez toda a diferença para mim. Foi, na verdade, meio que um divisor de águas. Tá? E graças a alguns dos conceitos que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo, basicamente 3 conceitos que eu aplico e comecei a aplicar diariamente desde que eu comecei, que eu virei redator, né? Que eu considero que eu cresci na carreira por conta desses 3 conceitos. Por isso que eu acho que eles podem te ajudar também, independente se você quer entrar nesse mercado ou se você já está nele, beleza? Então eu preparei uma apresentaçãozinha aqui rápida para gente direcionar o conteúdo. E eu acho que vai ficar mais fácil, inclusive mais didático também para você é, internalizar o que eu vou te trazer. Beleza, então profissional de conteúdo precisa ser empreendedor? Quando eu falo profissional de conteúdo, pode ser redator, copywriter, designer, editor de vídeo, social media, enfim. Todo mundo trabalha com produção de conteúdo, presta serviço produzindo conteúdo para os outros, beleza? Olha só, primeira coisa que eu quero te trazer aqui é o que você vai aprender nesse vídeo. Primeiro, a interseção entre o mundo do freelancer e o mundo do empreendedor. Então são dois mundos diferentes, vamos dizer assim, características diferentes, mas que elas meio que se interconectam. Tem uma interseção entre elas e a gente vai trabalhar nessa interseção, vendo o que é importante nela para você realmente ter resultados como profissional de conteúdo, tá bom? Uma outra coisa também que eu quero trazer é a mentalidade certa para atuar no mercado de produção de conteúdo, para não cair nas armadilhas que existem aí nesse mercado. Beleza? E por último, os 3 fatores que foram essenciais para o meu crescimento profissional, como eu falei anteriormente. São 3 bases, 3 fatores que compõem a base do que eu considero ser o responsável por eu ter crescido na carreira. Show? Então, bora lá. Queria trazer primeiro uma tabelinha aqui para a gente definir mais ou menos as diferenças entre freelancer e empreendedor, tá? Então vamos ver cada item aqui, ó. O freelancer, o foco principal dele é na sua própria habilidade e no seu serviço pessoal. Então, por exemplo, eu tenho uma habilidade que eu desenvolvi ao longo do mercado, eu não, né? Mas assim, geralmente costuma ser assim, o profissional ele tem uma habilidade que ele desenvolve ao longo do mercado, ou ele aprende essa habilidade nova, justamente porque quer sair da CLT e ir para um outro modelo. E aí ele faz todo o processo em torno dessa habilidade. No meu caso aqui é a escrita. Então eu me tornei redator e trabalho com isso desde 2017 e eu criei vamos dizer, um negócio de escrita em torno dessa minha habilidade. Tem gente que, por exemplo, o pessoal que edita vídeos vai trabalhar em torno dessa habilidade. O pessoal que aprende a fazer tráfego pago, né, ou social media. Então tem a característica principal do modelo freelancer, do profissional freelancer, é que ele desenvolve uma habilidade e tudo gira em torno desta habilidade. Ele presta serviço em função dessa habilidade. Já o empreendedor não. O empreendedor ele tem ideias e estratégias de negócio. Então ele pega uma ideia, ele vê uma necessidade do mercado e através de um modelo de negócio ele monta ali essa entrega para o mercado. Beleza. E aqui geralmente a gente formas de ganho, né, do freelancer. A gente vende nosso tempo e habilidade com ganhos geralmente atrelados a projetos ou a horas trabalhadas. Então é assim que a gente tira dinheiro dessa habilidade principal. E o empreendedor não, ele já busca múltiplas fontes de renda, geralmente ele tem um portfólio de produto ou portfólio de serviço e tal, e o sucesso e o lucro ele vem do sucesso, né, do negócio como um todo. Qual é o papel do freelancer, né, no trabalho dele, no negócio? Então o freelancer ele trabalha no próprio negócio, ou ele é o próprio negócio, sendo a principal força de trabalho, ok? E o empreendedor, ele trabalha no crescimento do negócio. Percebe que tem uma diferença de visão aqui, porque o foco muda.
E aqui faz toda a diferença, mais para frente você vai entender por quê, ok? E geralmente o empreendedor ele vai trabalhar construindo sistemas e delegando tarefas. Ou seja, ele contrata equipe, ele vai focar mais na gestão e na estratégia, enquanto o freelancer ele foca no operacional. Na verdade, ele até pode focar na estratégia também e tal, ali, mas o foco dele é operacional, é produção, produção, produção. É isso, daí que ele tira o dinheiro dele, né? A escala, né? Como é que você escala isso? No caso do freelancer, essa escala é bem limitada, porque ele atua sozinho. Na pior ou melhor das hipóteses, né? Já aconteceu comigo, inclusive, em alguns momentos, eu terceirizei uma demanda, um excesso de demanda que eu tinha para outros freelancers. Então, uma época, por exemplo, eu tinha até 4 freelancers trabalhando comigo. Mas eles não eram a minha equipe dentro de um negócio meu, não eram contratados por mim dentro do meu negócio. Eles eram freelancers que eu mandava trabalho para eles quando precisava. E o empreendedor não, ele já busca ter uma equipe e automatizar processo, ter ali todo um esquema para que isso fique mais fácil e ele consiga escalar. Escalar significa o quê? Você vende produto e serviço para muito mais pessoas para poder aumentar o teu faturamento. Tá? A gente não consegue, o freelancer, o autônomo, ele não consegue isso porque ele tem uma limitação de tempo, que a gente vende geralmente a nossa hora, né? Vende o horário, nosso horário. Beleza? Riscos. O freelancer ele assume um risco quando ele vem para esse modelo de trabalho relacionado à instabilidade de conseguir clientes e projetos. Então, por exemplo, eu tenho que ter maneiras de captar clientes todos os meses. Senão, se parar de chegar cliente, eu fico sem dinheiro, fico sem trabalho. O empreendedor também, na verdade, né? Mas geralmente ele assume um risco financeiro um pouquinho mais elevado, porque às vezes ele pega empréstimo, ele tem que bancar uma equipe, né? Ele tem salário e tal. Então, assim, tem umas diferenças. Você percebe que são mundos que têm características bem diferentes. Agora, o que eu quero que a gente trabalhe aqui, o que eu quero trabalhar aqui, que eu percebi ao longo da minha trajetória, é isso aqui, ó. Existe uma interseção entre esses dois mundos, que é onde a gente consegue trabalhar bem. O que é trabalhar bem? É onde, se você conseguir entender o que está dentro dessa área aqui de interseção, você vai conseguir clientes sempre que você precisar, você vai conseguir ganhar bem, você vai conseguir cobrar bem pelo teu trabalho, tá? Ou seja, você vai crescer profissionalmente enquanto profissional de conteúdo. Então existe um meio termo onde a gente pega um pouquinho do empreendedor, um pouquinho do freelance e cria um modelo novo, vamos dizer assim, tá? Onde a gente vai atuar e aí é aí que as coisas vão acontecer da maneira mais certa pra gente, né? Beleza? E é isso que eu quero trabalhar aqui com vocês a partir de agora. Então, o que acontece hoje? Ó? Existem 2 grupos de profissionais de conteúdo, tá? Porque que é principalmente a motivação desse meu vídeo aqui também. Que esses 2 profissionais, o primeiro, eles são ótimos tecnicamente, mas sofrem para conseguir clientes. Então, geralmente, eles acreditam que o mercado está saturado, que as empresas não valorizam o trabalho deles, eles aceitam projetos que pagam uma merreca, pagam mal, né? E eles têm medo, ou não sabem como, conseguir trabalho e dinheiro continuamente ao longo dos meses. Então, geralmente, eles trabalham muito no modelo freelancer, tá? Eles estão muito focados no freelancer único, sozinho ali, só o modelo freelancer, tá? E aí tem um segundo grupo que acredita que o mercado ele não é perfeito, realmente, porque não existe mercado perfeito, mas ele está cheio de oportunidades. Tá? E realmente é isso que acontece, ele está cheio de oportunidades e eles sabem como aproveitar essas oportunidades. E eles conseguem mostrar o valor do seu trabalho, eles conseguem cobrar um valor justo por isso e conseguem ter uma renda recorrente mensal. Esse segundo grupo, ele está aqui, ó, ele está nessa região achurada aqui no meio. Então eles conseguiram entender como é que eles atuam nessa interseção, ok? E é isso que eu quero te dizer aqui. Qual é a maior diferença então entre eles? O que faz com que alguém que quer começar nesse mercado já caia direto no segundo grupo, né, sem passar pelos problemas do primeiro, e quem está hoje no primeiro grupo consiga migrar para o segundo para ter os benefícios? Na minha concepção, tá, e na minha experiência, é uma questão de mentalidade. Mentalidade aqui significa um conjunto de atitudes e comportamentos que fazem toda a diferença no teu jogo aí, no teu dia a dia, no teu trabalho. Inclusive, aqui talvez fosse mais certo eu colocar mentalidade empreendedora. Por quê? Quando eu estava fazendo minha transição de carreira de meteorologista para coach de carreira, antes de ser redator, né? Lá em 2014 para 2015, eu comecei a estudar um pouco sobre empreendedorismo, porque eu percebi que eu teria que eu queria a liberdade que eu estava buscando, eu não encontraria dentro da CLT. Então eu fui buscar outros modelos de empreendedorismo, era o mais óbvio, né? E eu fui lá.
Não tinha ainda a noção do freelancer naquela época, não sabia que existia esse modelo. E aí eu fui lá entender um pouco sobre empreendedorismo e tal, e eu descobri uma metodologia da ONU, que é o seguinte, ela define não tanto o empreendedor enquanto dono de negócio, mas ela define um perfil empreendedor. E esse perfil empreendedor é composto por 10 características. Eu não vou entrar em detalhes dessas características aqui, porque não vem ao caso, ia ficar muito extenso o vídeo. Posso até gravar um outro vídeo sobre isso depois. Mas o mais importante para você pegar aqui é o seguinte, ela define que tem 10 características a mentalidade empreendedora ou perfil empreendedor. Tá? Isso é tão interessante, tão importante, que é uma metodologia aplicada em mais de 40 países. E aqui no Brasil, o Sebrae usa essa metodologia num programa de empreendedorismo chamado Empretec. Tá? Depois dá uma pesquisada aí que você vai ver. Muito interessante, inclusive, esse programa. Eu nunca fiz, mas ele é muito bacana mesmo. E é justamente isso, é um programa para você desenvolver a tua mentalidade empreendedora ou o teu perfil empreendedor baseado nas habilidades comportamentais que compõem esse perfil. Tá? E aí foi onde realmente eu percebi que estava a minha virada de chave, o meu ponto de virada, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu até seria em certo ponto empreendedor, né? Enquanto coach de carreira eu tentei ser empreendedor, tentei empreender, falhei miseravelmente porque eu não consegui desenvolver muitas dessas habilidades comportamentais, beleza? Mas quando eu cheguei como redator, quando eu virei de novo minha segunda transição de carreira e eu virei redator, eu já tinha essa experiência, né? E eu já sabia onde eu tinha errado, onde eu tinha falhado, e eu resolvi fazer direito. E foi onde eu fui realmente tentar entender como é que eu podia aplicar aquilo no meu novo negócio, vamos dizer assim, né? Meu negócio de escrita que eu estava ali começando, ali engateando, prestando serviço e tal. E eu comecei como todo mundo, prestando serviço como freelancer, né? Só depois de um tempo é que eu consegui entender, amadurecer isso que eu estou passando para vocês aqui, e isso realmente fez diferença para mim. E aí eu formei uma mentalidade que ela se compõe em 3 bases. Né? Ela é baseada em 3 fatores, que é isso que eu quero trazer para você aqui. Uma coisa interessante também é o seguinte, segundo a ONU, esse perfil empreendedor, você pode aplicar ele em qualquer lugar. Então, por exemplo, isso tem muito a ver com intraempreendedorismo, né? Que é o quê? É o profissional dentro de uma empresa com mentalidade empreendedora, com perfil empreendedor. Então, isso vem desse conceito. Tá? O freelancer também, ele vai aplicar o perfil empreendedor dentro da realidade dele. É onde entra aquela interseção que eu mostrei lá atrás. E o empreendedor tem que usar isso todo dia, porque senão ele está enrolado. Né? Ele já usa isso de maneira mais integral. Mas no nosso caso aqui, o que isso aqui pode te ajudar? Vamos lá. Olha, as 3 bases essenciais, que foi o que fez diferença para mim, e eu nomeei as 3 assim, ó. O meu desenvolvimento profissional, ele foi consequência de eu ter desenvolvido meu autoconhecimento, meu autogerenciamento e minha autorresponsabilidade. E a gente vai ver cada um deles aqui, em separado, tá? Vamos começar pelo autoconhecimento. Então, o autoconhecimento todo mundo sabe o que é, né? O conceito em si está mais do que explorado aí no mercado. Só que eu, por conta da minha experiência como coach de carreira, eu consegui trazer isso para uma coisa mais prática. Então, por exemplo, eu desenvolvi uma metodologia que, na época, quando eu era coach, eu atendia profissionais que estavam frustrados com o que eles faziam e eles queriam identificar uma outra área para eles atuarem e eles não sabiam para onde que eles poderiam ir. Então, eu tive que desenvolver uma metodologia de autoconhecimento para eles olharem para eles mesmos de uma forma prática e identificar ponto forte, ponto fraco, identificar o que eles gostavam, os valores principais deles e tal, e aplicar isso no mercado. Ver em qual novo segmento de mercado que eles poderiam aplicar esse conhecimento. E foi muito bacana, assim, eu atendi dezenas de pessoas naquela época, e é uma época que eu guardo muito carinho no meu coração, e me trouxe muito forte, esse conceito de que o autoconhecimento é uma ferramenta de desenvolvimento profissional. Ela não é algo subjetivo, que você vai olhar para você mesmo e ficar filosofando, não. É uma coisa que pode ser prática com exercícios práticos. Então, por exemplo, se o teu objetivo, vamos supor que hoje você esteja namorando, né? Você gosta de escrever e você está namorando o marketing de conteúdo aqui, o digital, e está querendo entrar nessa área. Então, a primeira coisa que você precisaria fazer para colocar em prática isso daqui é você fazer uma autoanálise dos teus pontos fortes e fracos. E aí tem várias maneiras de fazer isso. Você pode fazer, por exemplo, uma lista, você mesmo. Analisa o teu currículo, analisa a tua experiência profissional, o teu LinkedIn e vê aí na tua trajetória quais são os teus pontos fortes e fracos que você desenvolveu, né? E os que você não desenvolveu. Beleza? E aí você pega e olha para a área de escrita, né? E você vê quais são as habilidades que eu preciso. Inclusive aqui no canal tem vídeos falando sobre isso, quais são as habilidades que você precisa para ser um redator. Dá uma olhadinha aqui, vai te ajudar nisso. E você vai fazer esse contraponto, você vai comparar
a tua lista atual com a tua lista, com a lista aqui do que o relator precisa para começar, né? Então isso é uma maneira de você usar o teu autoconhecimento. Você pode perguntar para outras pessoas também que são teus pares atuais ou teus amigos, conhecidos. Você pode fazer exercício de perfil comportamental, como o DISC, por exemplo, que eu adoro, por sinal. Tem gratuito na internet, você pode pesquisar no Google, tá bom? Então isso tudo vai te ajudar. Se você já está no mercado hoje e o teu problema é conseguir clientes, é a mesma lógica. Você faz uma lista dos teus pontos fortes e fracos em relação a conseguir clientes. Por exemplo, o meu ponto forte é o quê? Eu sou ótimo tecnicamente. Eu produzo texto muito bom. Meu portfólio é muito bom. Beleza. Mas o meu ponto fraco é o quê? Eu não sei conversar com alguém e conduzir uma conversa para fechar projeto comigo. Ou então eu não sei negociar. A pessoa me pede desconto, eu dou. A pessoa fala que já tem um valor ali mais baixo do que eu quero pagar, que eu quero receber, e eu aceito, tá? Então, e aí você pega e você vai desenvolver isso. O primeiro ponto é você identificar, o primeiro passo. O segundo é desenvolver. E aí você leva o teu autoconhecimento para você resolver o problema, percebe? Então esse é um ponto. Então o autoconhecimento, eu considero hoje a melhor ferramenta de desenvolvimento profissional para qualquer um, na verdade, não é só para gente aqui não, para qualquer um, tá? Dá para você usar isso para você crescer em qualquer área. O segundo aqui é o autogerenciamento. O autogerenciamento, ele é a capacidade que você tem de olhar para você mesmo e entender como é que você está, em todos os sentidos. Então aqui entra emoção, comportamento, parte técnica, tudo, tá? Tudo. E aí eu dividi ele em duas partes, ok? Uma parte técnica, efetivamente, em relação ao profissionalismo aqui, ao profissional, né, que a gente está falando. Então eu dividi numa parte de habilidade técnica. Então, por exemplo, meu autogerenciamento de habilidade técnica é o seguinte: quais são as habilidades técnicas que eu tenho hoje, onde eu quero chegar daqui para frente, e para eu chegar lá, quais são as habilidades técnicas que eu preciso desenvolver? Das que eu tenho hoje, as que eu vou precisar desenvolver, ou se eu não tenho nenhuma hoje, eu vou precisar aprender alguma do zero. Isso é autogerenciamento. É você pegar e fazer esse checklist, né? E aí você vai fazer um curso, vai fazer uma mentoria, vai fazer alguma coisa nesse sentido para desenvolver o que está precisando, ok? Mas o autogerenciamento ele tem a ver com o objetivo que você quer alcançar. E o outro ponto, inclusive aqui tem um contraponto que eu sempre trago, né? A maioria dos profissionais de conteúdo freelance acredita que aqui está o ouro, vamos dizer assim. Eles precisam focar muito em desenvolvimento técnico, porque assim eles vão oferecer o melhor do serviço e tudo vai dar certo. Na verdade, eles estão parcialmente corretos. Por quê? Porque realmente você precisa se desenvolver tecnicamente para entregar um ótimo trabalho. Mas, se você, por exemplo, não desenvolver habilidades comportamentais, que é a segunda parte, você não vai conseguir ter sucesso no seu trabalho. Por exemplo, você pode ser ótimo tecnicamente, se você não sabe se vender, que é uma habilidade comportamental, você não vai ter cliente. Você vai fechar com um cliente ruim só, você não vai ter uma renda recorrente mensal. Percebe? Então a habilidade comportamental, na verdade, ela é tão ou mais importante do que a técnica. Por quê? Porque ela é mais difícil de você aprender. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal, na semana passada, vou deixar o link na descrição aqui, de como você pode desenvolver qualquer habilidade comportamental. E eu coloquei ali uma metodologia para você especificamente aprender a vender. Ou seja, desenvolver a habilidade de vendas, que ela é essencial para qualquer profissional de conteúdo, tá bom? Então a habilidade comportamental é a segunda parte aqui do teu autogerenciamento. Quais são as que você tem, quais você precisa desenvolver, de acordo com o objetivo que você quer. Show? E o terceiro ponto é autorresponsabilidade. E isso aqui é um ponto interessante, porque eu achava muito engraçado, entre aspas, tá? Quando eu comecei como redator, e eu ia muito em grupo de Facebook, né? Para ver o que o pessoal falava, para ter ali entender mais ou menos, o pessoal que já estava no mercado, o que eles falavam do mercado e tal, não sei o quê. E era uma reclamação geral, assim. O pessoal reclamava muito do mercado, uns falavam que o mercado está saturado. Isso em 2017, tá? O mercado está saturado, outros que as empresas não valorizavam, outros que as empresas queriam pagar muito mal. Enfim, era uma reclamação só. E eu achava aquilo estranho, né? Porque assim, eu tinha visto que o mercado estava bacana, que estava aquecendo e tal, mas eu tinha muita esperança do mercado, dali de eu crescendo no mercado. Então eu escolhi ignorar aquilo ali momentaneamente, né? Eu fui acompanhando, mas eu escolhi não dar tanta trela para aquilo e eu fui olhar para outras coisas, né? E ainda bem que eu fiz isso porque eu consegui crescer. E é engraçado que até hoje falam as mesmas coisas do mercado e eu já estou aí há quase 10 anos e eu vivo de escrita. Assim como muita gente, não só eu, né? Muita gente vive de escrita. Então,
Não é que o mercado esteja ruim, o pessoal lá fazia parte daquele primeiro grupo que eu mostrei no início do vídeo, tá? Então o que é a autorresponsabilidade? Eles não tinham desenvolvido isso em maior ou menor grau, que é o quê? Aqui vem uma coisa que eu preciso falar com você. Por quê? Geralmente, eu e a grande maioria dos profissionais de conteúdo vieram da CLT. E quando a gente está na CLT, a gente trabalha sob um modelo ali, né, estruturado, dentro de uma empresa, onde você responde para um gestor, onde tem um conjunto de regras que você tem que seguir, e você se adequa comportamentalmente àquilo ali. Só que quando você sai e vira freelancer, vira autônomo, aquelas regras não funcionam mais. Então, por exemplo, quando você chega aqui, ninguém mais vai te dizer o que fazer. É você que tem que decidir o que você tem que fazer. E tudo que vai acontecer aqui vai depender de você. Então, se chegar no final do mês e não tiver dinheiro, a culpa é sua. Não tem como você culpar o mercado. Isso é autorresponsabilidade. Você não tem como culpar o mercado. O mercado está ruim, o mercado está saturado, mas tem gente ganhando dinheiro nesse mercado? Então tem uma coisa errada. Por que tem gente ganhando dinheiro e eu não estou ganhando dinheiro? Então tem alguma coisa que eles fazem ou sabem que eu não sei e eu preciso desenvolver, tá? Então isso entra inclusive no autogerenciamento, que eu falei antes. Percebe? Então você tem que ter um auto-olhar para entender o quanto da CLT você ainda está aí incrustado em você e que tá te atrapalhando. Tipo, se você fica focado num problema, quando a gente está dentro de uma empresa, se a gente tem um problema que não é relacionado diretamente ao que a gente faz, a gente chama alguém para resolver. Meu computador deu problema, chama alguém da TI, né? Tô com um aplicativo da empresa que está dando problema, chama alguém da TI. Ou então tem um documento que eu não estou achando, chama alguém, sei lá, da administração, ou gestor de projeto, enfim, chama alguém. Ou estagiário, né? Beleza, aqui não. Aqui qualquer problema que deu, sou eu que tenho que resolver. Isso é autorresponsabilidade. E isso eu preciso desenvolver, tá? Não nasci com isso pronto, não. Eu entendi isso quando eu cheguei aqui e comecei a me enrolar com as coisas. E aí eu comecei a desenvolver isso, porque eu percebi que sem isso eu não ia pra frente. Então você tem que quebrar esse vínculo com a CLT, entendeu? Não tem como você permanecer pensando de alguma maneira do mesmo jeito que você pensava quando estava dentro de uma empresa. E aí você tem que fazer esse auto-olhar para entender se é isso que está acontecendo, ok? Então essas são as 3 bases que eu desenvolvi e que foram responsáveis por eu crescer dentro da carreira de profissional de conteúdo. E eu espero que realmente elas sejam muito, muito úteis para você. A boa notícia é que todas são treináveis, gente. Treináveis. Elas só requerem vontade, dedicação e treino, tá? E aí que, deixa eu voltar para cá para falar com vocês. E aí que entra, inclusive, esse vídeo que eu falei antes, que eu botei ali um passo a passo certinho para você desenvolver isso. Então dá para você desenvolver qualquer uma dessas habilidades. Lógico, você vai passar pelo autoconhecimento, pelo autogerenciamento, né? E aí vai ter que ver qual que você precisa desenvolver. Aí você aplica lá o passo a passo do vídeo. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar, tá bom? Então, eu espero que isso realmente contribua para o teu desenvolvimento. Ou se você está começando, você já começa com essa mentalidade aí ajustada. Ou se você já está dentro do mercado, talvez aqui eu tenha te dado alguma reflexão, algum insight do que você está errando para você acertar e melhorar. Se isso aconteceu, comenta aqui embaixo para mim. Eu vou adorar saber desse feedback, tá bom? E se você está querendo começar, aqui embaixo também tem um curso Como Ganhar Dinheiro Escrevendo para as Empresas, que vai te ajudar com o passo a passo para você entrar nesse mercado. Quiser trocar uma ideia comigo, Eduardo B. Correia, LinkedIn ou Instagram, preferencialmente no LinkedIn, que lá eu estou mais tempo, tá? E a gente troca uma ideia lá tranquilamente. Qualquer dúvida também que você tenha, me procura lá. Show? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Não esquece de curtir aí, se inscrever no canal se você não está inscrito ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!